Emerson Pansieri está chegando com o primeiro tempo do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Cruzeiro não joga nesse meio de semana, Pansieri, mas atenção, ó, a Corinthians e Atlético, a Goiás e Santos, a Bahia e Cuiabá. É bom ficar de olho, né, Pansieri? Um abraço, bom dia. Um abraço, Cirilo, bom dia pra você, pra quem nos acompanha, Nação Celeste, também que tá ligado aqui no Rádio Esportes Itatiaia. Eu falo em nome de Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Um abraço pro Alê também, pro Simões. Ô Cirilo, olha só, o Bahia, contra quem que você falou aí? Bahia vai receber o Cuiabá amanhã, 8 da noite. Deixa o Cuiabá embalar, né? A verdade é essa. O Santos contra o Goiás, aí eu não sei não, viu? Aí você, qualquer coisa aí, né? O famoso empatezinho, né? Acho que segura os dois. Confronto diretaço entre os dois. De alguma maneira aí, segura os dois. Enfim, o Cruzeiro vai olhar todo mundo de camarote nessa rodada, porque ele só finaliza essa rodada em campo mesmo no dia 22. Essa partida contra o Vasco que foi alterada pela CBF. Inclusive hoje é o dia do show, né? Do Roger Waters, que estava marcado aí esse duelo contra o time Cruz Maltino. E desta forma também vai ser um jogo a menos pro Vasco, porque a gente fala muito que é um jogo que vai ter o Cruzeiro a mais e, obviamente, o Vasco também vai ter esse jogo a mais. O foco é a preparação para o duelo contra a equipe do Coritiba, jogo às 4 da tarde na capital paranaense, no Dorival Brito e Silva. Daqui a pouco eu vou trazer informações sobre esse jogo, porque antes eu coloquei na manchete, Cirilo, um assunto relacionado ao Bruno Rodrigues, porque muito se fala, e eu sabia que isso ia acontecer, já que a novela não foi resolvida ali no meio do ano. O Cruzeiro não efetuou a compra do jogador em definitivo, continua emprestado até o fim do ano, e aí surgem especulações, surge interesse, né? Surgem especulações e surge interesse também em relação ao jogador. Até o nosso companheiro Thiago Fernandes trouxe o interesse aí do São Paulo e do Grêmio. O que eu posso apurar, Cirilo, e busquei informações, é que o Corinthians fez sondagem pelo jogador, né? Buscou informações sobre o Bruno Rodrigues. Isso aconteceu, mas o Cruzeiro tem, de alguma maneira, preferência para a permanência do atleta, que está focadíssimo aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro. É um jogador de destaque, sim, no Cruzeiro, é o artilheiro do Cruzeiro no ano, é o artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Ele pertence ao Tombense e está repassado ao time celeste. O Bruno Rodrigues nunca mentiu. A alegria que é jogar no Cruzeiro, a felicidade que é. Acho que retomou esse assunto até pro Simões e pro Alê. Acho que até retomou o futebol dele nos últimos jogos. Tá atuando bem, depois de uma época muito complicada, né? No banco, meio sem entender porque estava no banco. Eu mesmo também não entendi, não. E aí o Cruzeiro, na época que foi contratado, pagou 4 milhões por 33% dos direitos. Mas isso não quer dizer nada, né? Porque não é a grande parte do jogador. Então, interesse e sondagem vai ter. Teve essa do Corinthians que eu pude apurar, que buscou detalhes desse jogador. Então, vamos ver o que vai acontecer em relação ao Bruno Rodrigues, que acho, Cirilo, mesmo nessa situação complicadíssima que a gente viveu, vamos colocar assim, de entender o que aconteceu com o atleta, eu, sinceramente, quando ele ia para o banco, só podia ser parte contratual. E agora teve uma retomada de foco dentro do Cruzeiro. Vamos lá, Ali Oliveira, abraço pra você, bom dia. Quanto à situação do Bruno Rodrigues, me parece ter voltado a ser um cara muito importante pro Cruzeiro nessa reta final do campeonato, e me parece natural o interesse do mercado, porque das opções aí do Cruzeiro, talvez tenha sido um dos poucos que se destacou, né, Ale? Muito bom dia a você, Cirilo, um bom dia a todo mundo que nos consagra aqui na maior rádio do Brasil, e é um cara... Veja bem, pro mercado, não pro Cruzeiro, pro mercado de modo geral, não é um cara caro. É um atacante, um cara que tem tido uma boa temporada, embora com tudo isso que o Pansi falou, né? Mas é um cara que é decisivo em vários momentos e que quando joga na posição dele é desequilibrante. Então, pro mercado de modo geral, não é um cara caro, não é um cara que tem um salário altíssimo, muito pelo contrário. Inclusive, ele foi ganhando aumento durante essa temporada, esse ano. Então, é um jogador que está no radar de muita gente. Muita gente está de olho ali para ver o que pode acontecer com a situação do Bruno. A verdade é que proposta ali no papel, tanto para tanto, isso não aconteceu. Especulação, interesse, meu amigo, isso aí é normal. O cara que joga bem, ele vai
sabe? Você vai ficar ali meio que de olho, mas no papel ainda não tem nada. Ô, Cirilo, é legal o Ale falar isso, porque principalmente quando a gente traz o Corinthians, né? O Corinthians vive um processo eleitoral. Então, faz parte também até do pleito desses candidatos. Vamos trazer o Bruno Rodrigues, vamos buscar o fulano, vamos trazer o ciclano. Mas, de fato, uma dessas partes sim sondou o atleta para buscar a condição. Isso aí é uma coisa comum no futebol. E aconteceu com o BR9. Simões, é um exagero dizer que das opções ofensivas do Cruzeiro, a única que pode ser de fato valorizada pelo mercado é o Bruno Rodrigues? Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, Ale, Pansieri, quem acompanha a gente. E é interessante, né, que ele segue, apesar de ser o melhor atacante do Cruzeiro, ele segue jogando fora de posição, né? É verdade. Ele desequilibra sendo o cara do lado esquerdo, isso ficou claro no clássico com o Atlético, quando ele passou para lá, mas a gente não consegue entender por que o Zé Ricardo não coloca qualquer um lá no comando do ataque e põe o Bruno Rodrigues onde ele rende melhor, né? O Bruno Rodrigues, eu acho que até mais do que o Corinthians, o Grêmio quer muito o Bruno Rodrigues e com muito potencial. Eles especulam que é cerca de 20 milhões de reais para poder ter o Bruno Rodrigues, o Grêmio, e ele quer formar uma dupla com o Daverson, do Cuiabá. O Renato Gaúcho quer o Daverson no Grêmio no ano que vem, pro lugar do Soares, porque Luizito Soares está praticamente certa a ida dele pro futebol dos Estados Unidos. Aí não perde muito, né? Não. Soares e Davidson. Há uma distância daqui até a China, do Soares pro Davis. Mas o Davis se mostrou útil, né? Verdade seja dita essa temporada. Mas nós estamos falando de outro esporte. Não, mas o que eu tô dizendo é isso. O Grêmio quer uma dupla de ataque nova, que é Bruno Rodrigues, com certeza para jogar na dele, no lado esquerdo, né? Que o Cruzeiro insiste em não fazer e a gente não consegue entender. E aí que fica a minha grande dúvida. Diretor de futebol, gerente de futebol, D'Alessandro, Elias, não é pra chegar lá e falar, meu filhinho, bota o cara na dele, esquece de pôr o Bruno Rodrigues de centroavante, que ele é nosso melhor atacante, mas joga pela esquerda. Tem esse tanto de gente lá, Paulo Autuori, ninguém pode chegar, ninguém é superior ao Zé Ricardo pra falar, meu amigo, ele joga pela esquerda, você tá matando o melhor atacante do time, botando ele centralizado. É estranho isso, né? Muito estranho. Tem uma versão que é oficial e outra que é oficiosa. Você quer qual? Pode ser as duas também. Pode ser as duas também. É um pacote que a gente fala. Vai oficial primeiro e depois manda oficiosa. Da obra, a oficial, que não é uma mentira, mas que não justifica, é que ele é o que faz menos pior a função. É o que quebra menos. Isso, até porque ele vai com vontade para fazer a função, que ele quer ajudar e tal. Os outros que ele colocou lá, e ele já testou outros, não resolve. Só que não justifica porque ele rende muito mais pelo lado esquerdo. Sim. A oficiosa, ele é o único que topa. Ele é o único que topa. Porque os outros falam, não, ali, eu. Você já viu meu currículo, professor? Eu estava na Europa, eu fui campeão daqui, eu fui dali, eu não vou. Eu não vou. E aí o Bruno sempre vai. O Bruno já foi pra lateral, o Bruno já foi pra, sabe? Então, essas duas versões, se é que te interessa. Ele jogou na zaga, né? Só o resto, ele jogou em tudo. Não, e dito isso, o mercado está valorizando quem tem potencial, quem joga bola. Os demais do Cruzeiro não estão valorizados pelo mercado, o que é natural. Ô, Cirilo, volto a dizer, o Cruzeiro, vamos colocar assim, na linha de trabalho do Bruno, de quem cuida dele, de todo mundo, lógico que tem preferência, gente. O Bruno tá com a vida dele toda feita aqui, tem amigos no Cruzeiro, tem uma vida aqui, tem tudo pautado aqui, isso vai ser resolvido? Vai. Ele não quer resolver isso agora e não tem que resolver mesmo, porque tá focado no Cruzeiro. Tem 7 jogos aí da vida desses caras, a verdade é essa, mas o mercado, ele não quer saber. O mercado vai aparecer proposta. O Simões falou do Grêmio aí, a Mauri me mandou mensagem cedo hoje, nossa correspondente no Sul. E aí, Pansieri, o que você sabe? Eu passei esse panorama que eu tô passando ao vivo aqui na Itatiaia. Então, sim, e aí fui a fundo que o Corinthians também buscou em detalhes. Então é um atleta que, dentro dessa situação difícil que viveu o Cruzeiro, se destacou sem atuar do lado esquerdo. Porque quando atua do lado esquerdo é uma fumaça. Pegar o Bruno Rodrigues do lado esquerdo é missão difícil. E aí é um jogador que tem vamos falar em missão, contra o Coritiba no jogo sábado, às 4 horas da tarde, no Dorival, Brito e Silva. Para trazer essa informação e fechar minha participação no primeiro tempo, que eu volto no segundo, o Cruzeiro, até divulgando também que essa venda de ingressos acontecendo então no sábado, dia do jogo, para você, torcedor celeste que estará no sul do Brasil, R$200 a inteira, meia R$100. A venda então das 13 horas
até o fim do primeiro tempo. Esse jogo, então, na Vila Capanema. E hoje ainda está acontecendo. O treino agora na Toca da Raposa, nessa preparação do time que vai a campo contra o Coxa Branca. Boa, Emerson Pansieri, primeiro tempo do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Agora